Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar sobre esse momento de incerteza no mercado, esse momento de medo no mercado, como navegar nesse mercado sem deixar que o seu psicológico seja afetado. Uma estratégia muito bem definida vai te ajudar muito nesse momento. Então vamos dar um panorama geral hoje no mercado para entender o que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo seguinte for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. Estamos com lives exclusivas para os membros todas as semanas, entre muitos outros benefícios. O link tá aqui na descrição, não deixe de dar uma olhada. Mas vamos começar então hoje falando nesse dia incerto, na madrugada o Bitcoin esboçou perder a faixa de 42, 41 mil dólares. E tá deixando realmente muita gente assustada, muita gente com medo. O que tá acontecendo nesse momento? E a primeira coisa que eu trouxe hoje para mostrar para vocês é justamente um gráfico feito pelo Whale Map que mostra que na faixa de 40 mil dólares, a gente tem um suporte muito importante do Bitcoin. E principalmente um dos mais importantes para ser mantido nesse momento, que é justamente na faixa de 40 mil dólares, que há um ano atrás o Bitcoin estava exatamente nesse mesmo nível de preço. Então, um ano depois, estamos o Bitcoin de novo a 40 mil dólares, só que o sentimento agora é completamente diferente do que há um ano atrás. Há um ano atrás a gente estava alcançando novos patamares de preço, o Bitcoin a 40 mil dólares, expectativa de um ano de 2021 muito bom, e agora um sentimento inverso do mercado. Então, esse suporte aqui, então, a gente tem que ficar de olho, é uma zona psicológica de preço muito forte e também de acumulação de baleia, e também de acumulação de Bitcoin por faixa de preço muito importante, ou seja, de volume também, muitos Bitcoins foram negociados nessa faixa de preço, então vamos ficar de olho nesse suporte. Se a gente abrir agora o Fear and Greed Index, ou seja, que mede o medo e a ganância no mercado, quando o mercado está positivo, quando o mercado está negativo, em termos de sentimento, a gente vê que a gente está agora no nível de extremo medo. O mercado realmente com extremo medo, não só pelo preço do Bitcoin continuamente acumulando, lateralizando e também esboçando correções, mas também pelo macro que a gente sabe que a gente está vivendo no mundo em relação à elevação da taxa de juros, entre muitos outros fatores macros que não estão favorecendo. Então a gente está com o mercado de extremo medo. E vocês vão notar, se a gente abrir aqui agora o gráfico do Fear and Greed Index, a gente está chegando no nível de medo extremo, que é um nível de medo que historicamente foram zonas de acumulação interessantes. Por exemplo, a última vez que a gente chegou num nível de medo tão baixo foi justamente no fundo que o Bitcoin fez em 29, 30 mil dólares, ali em maio, junho, julho de 2021. E se a gente ainda expandir mais isso e pegar no macro, se a gente olhar desde 2018, vocês vão ver que esse nível de medo que a gente está se aproximando realmente foram pontos máximos de medo que o mercado chegou e são sempre pontos interessantes para você acumular quando todo mundo tem medo, porque infelizmente o ser humano tem um pensamento inverso, a gente tende a querer comprar, a gente tende a querer acumular quando está todo mundo eufórico, quando o Bitcoin alcança as novas máximas, mas a lógica é o inverso, você tem que acumular quando ninguém quer acumular, quando o Bitcoin está corrigindo, quando está caindo, quando a gente alcança possíveis fundos e não quando a gente está rompendo máxima atrás de máxima, mas nesses momentos que você vê como é difícil realmente acumular no medo, como é difícil realmente você apertar o botão de compra em um momento em que todo mundo diz que vai cair mais, que o Bitcoin vai a zero, que o Bitcoin vai voltar para 10, para 20, enfim, tudo que a gente escutou lá em maio e junho volta a se repetir agora e sempre vai se repetir. A verdade é que o Bitcoin, ele vive em ciclos. Quando tá tudo bom, tá tudo muito bom. Mas quando tá ruim, tá tudo muito ruim. E vai ser sempre assim. E isso é positivo, porque é isso que gera as oportunidades do mercado. É óbvio que ninguém crava o fundo, ninguém vai acertar o fundo, só que você tem que ter uma estratégia bem definida para conseguir navegar nesse mercado, para conseguir sobreviver nesse mercado. E eu já abri minha estratégia para vocês, que é em relação às métricas de risco. Atualmente o Bitcoin está, pela minha métrica de risco, aqui entre 30 e 40, está em 34, 33. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui na descrição no vídeo que eu explico o que são essas métricas de risco e como usar elas para navegar no mercado. Então, sempre em momentos de incerteza e medo, eu sigo uma estratégia risca, não deixando que o meu psicológico me afete. E se você não tem uma estratégia bem definida dentro de você, esses momentos, muito provavelmente, eles vão afetar você muito psicologicamente e faz também com que a maioria saia do mercado justamente nesse momento. A gente já vê um desinteresse total, a gente já começa a ver os canais de cripto diminuindo a quantidade de views, as pessoas no geral menos interesse pelo mercado de criptomoeda, onde mais uma vez deveria ser o contrário. Nos momentos em que os preços estão mais baixos são os melhores momentos de você acumular bons projetos, obviamente. Projetos sem fundamentos não adianta, talvez nunca mais voltem a patamares
que já alcançaram um dia. Então, sigo aqui como um robô, acumulando em dollar cost average, porque o Bitcoin atualmente se encontra nessa faixa de preço aqui entre 30 e 40. Ah, mas e se cair? Se cair, é o que eu estou falando para vocês, ninguém acerta o fundo. Quem acerta o fundo foi sorte. Ninguém sabe exatamente quando vai ser o fundo. Você tentar ficar adivinhando topos e fundos é uma estratégia muito arriscada, porque você conseguir cravar o topo e cravar o fundo é muito difícil. Por isso essa estratégia aqui, ela faz com que você vá acumulando e em DCA, quando o Bitcoin se apresenta numa métrica de risco abaixo de 50, eu particularmente até utilizo essa forma aqui, em que só começo a acumular de forma mais agressiva abaixo de 40, mas enfim, você pode adaptar da melhor forma para você, como eu já mostrei no vídeo, mas atualmente a gente está abaixo de 40. Então, para mim, é um risco-retorno muito interessante para começar a acumular Bitcoin de novo em dollar cost average. Ah, mas e se o Bitcoin cair? Se o Bitcoin cair, ele vai começar a descer nas métricas de risco. Então, eu vou começar a fazer DCA de uma forma mais agressiva. 2/4 da agressividade, 3/4 e até mesmo 4/4, caso o Bitcoin vá para a última zona de métrica de risco. Então, uma estratégia bem definida faz com que você navegue nesse mercado de uma maneira tranquila, de uma maneira que não deixa ser afetado pelos preços, porque eu sei que caso o Bitcoin perca 40 mil dólares, volte para a faixa de 30 mil dólares, provavelmente ele vai descer aqui para essa zona de 20 e 30 na métrica de risco, e vou estar acumulando com mais agressividade. Por quê? Porque eu enxergo o valor no Bitcoin e eu sei que em algum momento o Bitcoin ele vai superaquecer de novo e a gente vai voltar para essas zonas de risco aqui, aonde começam a ser feitas as realizações parciais para ser jogadas para as altcoins. Então é até muito tranquila essa estratégia, sem grandes emoções. Você simplesmente vira um robô navegando no mercado e pode acreditar que a melhor forma é justamente isso, porque você não deixa que as emoções te afetem. Em todos os topos do Bitcoin, o Bitcoin alcançou entre a faixa de 90 e 100 nessa métrica de risco. Até mesmo no topo local, em 2021, 65 mil dólares em março. No último topo que a gente tem de 69 mil dólares, o Bitcoin estava aqui por volta de 60. Então, na minha visão, o topo que a gente tem de 69 mil dólares não foi o topo final desse ciclo de alta. E a partir de agora, eu vou tomar muito cuidado quando eu falo bull market, bear market, porque essas palavras, na verdade, o brasileiro, de forma geral, ele não tem maturidade para ouvir essa palavra, bear market, bull market, porque ele escuta e interpreta da maneira que ele quiser. Então, eu vou sempre ser muito claro com o que eu quero dizer quando eu digo bear market, bull market, ciclo de alta, ciclo de baixa. Então, de uma forma geral, essa é a minha estratégia, é isso que eu queria falar para vocês. Não deixo que as emoções me afetem e tem uma estratégia bem definida, porque eu enxergo o valor no Bitcoin e sei que ele vai superaquecer em algum momento. Mas, vamos lá. Eu acredito na continuação desse ciclo de alta. Eu acredito na continuação de um bull market. O que isso quer dizer? Porque, mais uma vez, muita gente interpreta da forma que quer e não tem maturidade para ouvir isso. Isso quer dizer, quando eu falo isso quer dizer, vamos traduzir. Eu acredito em um novo topo do Bitcoin antes do próximo halving, ou seja, o choque de oferta em 2024. Quando eu falo que eu acredito na continuação do ciclo de alta, é isso que eu quero dizer.